Tem uma frase que eu gosto muito, eu confesso que eu não lembro o autor agora, mas ela diz mais ou menos o seguinte: a diferença entre o herói e o covarde é que, diferente do herói, o covarde, seja por medo ou por qualquer outro motivo, escolhe não fazer, seja de forma consciente ou inconsciente, aquilo que ele sabe que deve ser feito. E simplesmente é essa a única diferença. Desses heróis que a gente acompanha desde pequeno nas mídias, filmes, seja lá qual o tipo de mídia que a gente consome, até dos heróis da vida real, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de pilotos de Fórmula 1, como o próprio Ayrton Senna, que foi um dos maiores nomes de heroísmo nacional, assim como a gente pode falar também de políticos, outras personalidades históricas, atletas, a lista acaba sendo muito vasta. A diferença entre essas pessoas com essa personalidade tão grande, comparada às pessoas que a gente pode denominar covardes, aquelas pessoas que não conseguiram chegar aonde queriam na vida porque o medo travou elas, é única e exclusivamente essa decisão de agir e de fazer, mesmo com esse medo nelas. Mas será que existe alguma forma da gente entender se nós, na nossa própria vida, podemos ser considerados heróis ou covardes? Bom, para acompanhar nessa conversa, eu vou tomar meu cafezinho, porque hoje o dia tá pedindo, tá chuvoso aqui em Porto Alegre, então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender que todo mundo tem problemas. E a diferença, de fato, está na gente encarar esse problema como, de fato, algo negativo ou como algo que vai fazer a gente crescer na nossa vida. Eu garanto para você aí do outro lado que muitos dos problemas que estão passando na sua cabeça agora não são tão importantes ou tão impactantes na sua vida de forma negativa quanto você acha que são. E eu sei, eu não te conheço pessoalmente, provavelmente, eu não sei o que pode estar passando pela sua cabeça agora, ou os problemas que você pode estar enfrentando. Mas a mente humana é uma só. Apesar da gente ser pessoas diferentes, cada um tem um tipo de contexto social envolvido, pessoas próximas da quais a gente conversa, uma escola que a gente conviveu, um estado que a gente está, ou até mesmo um país diferente que a gente se encontra. Todas essas influências, por mais diferentes que sejam, elas não mudam o fato de que a mente humana ela é uma só. A gente acaba passando pelos mesmos problemas, só que muitas vezes vestidos de forma diferente. E quando eu falo da mente humana, eu falo dessa questão que a gente acaba muitas vezes supervalorizando os problemas que a gente acaba encontrando na nossa vida. A gente acaba dando muito foco, jogando todos os holofotes para cima desses problemas, para cima dessas situações ruins. E junto com esse foco, a gente acaba. Parece que cada decisão que a gente toma a partir disso acaba sendo algo totalmente negativo. A gente se entende como injustiçado, como alguém que não deveria estar passando por isso, como alguém que fez tudo certo, está fazendo todo o caminho correto, mas mesmo assim tem que passar por uma adversidade, por uma situação negativa no trabalho, no relacionamento. E justamente nesse hiperfoco pro lado negativo, a gente acaba perdendo essa visão positiva dessa situação que a gente acaba passando nas nossas vidas. Quando a gente dá esse foco negativo, a gente automaticamente deixa de olhar para o outro polo, para o polo positivo. E o quanto esse polo positivo pode influenciar a nossa vida de forma positiva mesmo. A gente para de olhar que esse problema ele pode vir como algo a ser tratado dentro de nós mesmos e que a partir disso a gente vai conseguir desenvolver uma certa habilidade ou aprender algo novo que a gente não sabia e automaticamente a gente vai se tornar uma versão melhor da gente. A gente vai conseguir passar por algo negativo, transformar todas essas informações e a partir delas a gente vai conseguir caminhar um caminho um pouco mais sólido. A gente vai ter um pouco mais de casca, como a gente fala por aí. E além disso, quando a gente para de olhar para o lado negativo, a gente não se dá conta do local que a gente está, da situação de vida que a gente se encontra. E por mais que não seja muitas vezes o que a gente está esperando há tanto tempo, de já ter alguns milhões nas nossas contas, já ter um carrão na garagem, uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, a gente não vê que a gente já está vivendo uma situação muito melhor, a gente já está numa realidade de vida muito mais positiva e muito mais interessante do que aquela que a gente estava pedindo há um pouco tempo atrás. Tem uma outra frase também que eu vi esses tempos na internet que eu achei muito bacana, que muitas vezes a gente fica orando a Deus, ou seja lá a sua forma de religião, de expressar a espiritualidade, por algo mais
positivo, por chegar naquilo que você quer chegar, só que muitas vezes você não se dá conta de que você já está no lugar que você estava orando, estava pedindo para Deus, ou nas suas preces para o universo, há um pouco tempo atrás. Você está tão focado em chegar lá naquele nível 10 que você não se deu conta que você saiu do nível 1 para o nível 5, por exemplo, que a sua vida já está muito melhor do que estava um pouco tempo atrás. E ela está melhor porque você já entendeu que você tem que passar nessa jornada de autodesenvolvimento. O segundo ponto é entender que ninguém vai viver a sua vida por você. Eu quero que você faça um exercício agora em casa. Esse café tá muito bom, tá? Eu quero que você pense aí do outro lado uma figura histórica que você admira. A gente pode estar falando de figuras religiosas, a gente pode estar falando de grandes imperadores, de muitos séculos atrás, uma personalidade de um esporte que você goste, alguém que de fato te influencia. Pensa nessa pessoa e eu quero que você pense no dia a dia dela. Você acha que essa pessoa que você está imaginando na sua mente agora aí, ela ficou o dia inteiro dela e a vida inteira dela esperando alguém chegar na vida dela para salvar ela de alguma coisa? É até estranho a gente pensar que, por exemplo, o Michael Jordan ia ficar dentro da casa dele junto com a sua mãe, esperando ser a maior estrela do basquete, esperando que as habilidades que ele estava desenvolvendo pudessem ser transformadas num jogo da NBA ali na vida real. Ou que o próprio Ayrton Senna ficasse simplesmente na casa dele, olhando e admirando aqueles pilotos de Fórmula 1, dos quais ele olhava desde que ele era criança, e simplesmente deixasse a vida passar ou falasse, em algum momento alguém vai me ligar, vai fazer um telefonema, simplesmente porque eu gosto de automobilismo. Você entende que isso é tão estranho de pensar que chega a ser cômico? Se você for botar uma câmera agora no seu dia a dia, no que você está fazendo, você acha que você está conseguindo transformar isso num filme interessante, de um espectador assistir? Eu falei isso num vídeo algum tempo atrás no canal. Se a gente faz esse exercício de botar uma câmera falsa, vamos dizer assim, imaginária, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, sejam das coisas mais simples, como por exemplo, levantar, escovar os dentes, tomar um banho, até as mais complexas, de fato aquele momento que você está lá, abaixado a cabeça e fazendo o seu trabalho, você teria um filme interessante para mostrar para uma audiência? Você, de fato, seria essa pessoa que está indo atrás dos seus sonhos? Ou você seria essa pessoa que eu comentei que escolheria ficar parado, esperando a vida acontecer, alguém te ligar, que simplesmente entende que você tem um talento, e aí a sua vida começa a mudar? Ou que você vai postar 2 vídeos na internet e que da noite pro dia as pessoas vão ver que você tem um talento incrível e que a sua vida vai mudar da água pro vinho? Será que você não entende que isso é um trabalho de longo prazo? Que, na verdade, mais do que um trabalho fora de você mesmo, isso é algo que vai te definir, isso é algo que vai fazer parte da sua vida. É quando a gente entra naquele momento de flow, quando a gente confunde nós mesmos com a nossa obra, com o nosso trabalho, e os dois se tornam uma coisa só. É isso que essas grandes personalidades que a gente está falando aqui tinham em comum. Eles se confundiam com o próprio trabalho deles, com o próprio ofício deles. E isso é algo que a gente só consegue obter depois de um certo tempo que a gente precisa dedicar a essa obra e da própria dedicação que a gente tem que ter, dessa disciplina diária de estar focado nesses objetivos. É o que eu acredito. Esse medo que está te travando, ele deve te impulsionar, não congelar a sua vida, não fazer com que você fique só olhando as coisas passarem, olhando tantas personalidades fazendo a história na frente dos seus olhos e você sendo mais uma pessoa que vai consumir isso e não vai ser uma pessoa que vai criar algo, que vai fazer o seu próprio caminho e a partir desse seu caminho você vai conseguir influenciar as pessoas à sua volta, seja no nível menor, na sua família, ou seja no nível astronômico. A questão é, o medo não pode te atrapalhar, ele tem que te motivar. O terceiro e último ponto é que você tem que se lembrar sempre o porquê. O porquê você quer ser o herói da sua vida e não o covarde. A verdade é que você tem que ter um exercício mental consecutivo, dia após dia, hora após hora, praticamente minuto após minuto. Você tem que estar sempre voltando ao porquê. O porquê você está fazendo isso que você está fazendo agora. O porquê que você quer de fato mudar a sua vida. O porquê que você quer sair, por exemplo, de um emprego,
Será que não é porque a sua saúde mental está sendo prejudicada? Será que não é porque você vê que tem muito potencial, um potencial para algo mais, além de uma escala das 8 às 18? Por que você está buscando ganhar mais dinheiro? Será que é simplesmente para você desfilar com um carrão aí e buscar agradar pessoas que você nem mesmo gosta, que duvidaram de você? Ou será que você está buscando esse dinheiro para poder ajudar de alguma forma as pessoas da sua família, um filho ou filha sua, ou algum parente próximo, alguém que realmente precisa disso, um amigo? Será que você não está buscando esse dinheiro para esse dinheiro ser um meio para um fim, que seria ajudar outras pessoas em algum tipo de projeto, pessoas que realmente precisam? Quando a gente volta para esse porquê, a gente tira aquele holofote que eu falei no primeiro passo, de só focar nas coisas negativas e a gente vira ele para algo positivo. A gente entende e volta a lembrar o tempo todo, e nós seres humanos precisamos disso. A gente precisa estar sendo lembrado constantemente do que a gente deve fazer e especialmente o porquê a gente está fazendo. É aí que a sua vida muda. É aí que o seu dia a dia, esses pequenos passos, eles se tornam algo mais constante e maior que você mesmo e se torna algo de você, entendeu? Se torna algo da sua jornada. Você passa a olhar as coisas a partir de um viés de eu sei o porquê eu estou fazendo isso, eu sei quem eu estou ajudando a partir dessa minha ação. Eu sei que se eu parar tudo que eu estou fazendo agora, de ficar rolando o feed do Instagram e focar nesse meu projeto, eu vou conseguir um dinheiro, eu vou conseguir propósito para minha vida, eu vou conseguir ajudar pessoas. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei para quem eu estou fazendo isso, além de mim mesmo. Então, quando a gente consegue fazer esse exercício, as coisas se tornam muito mais nítidas na nossa cabeça. A gente para de deixar essa visão de curto prazo nos consumir e a gente consegue focar no médio e no longo prazo. Dar mais propósito, mais sentido às coisas que a gente está fazendo no agora. Bom, pessoal, acho que eu falei tudo que estava na minha cabeça para esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam e comentem algo ali nos comentários, que vai ser um prazer falar com vocês ali, tá bom? Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo.